Olá, pessoal. Eu me chamo Maressa e vim trazer um pouco sobre alguns conceitos da Cabala e, na verdade, uma explicação sobre o hieroglifo, que é a árvore da vida, dentro do ser humano, ou seja, a aplicação desse hieroglifo, compreendendo como é que essas forças, ou seja, como é que a árvore da vida pode ser aplicada, né, dentro, vamos dizer assim, da psique do ser humano. Então, só um detalhe, aqui eu parto do princípio que as pessoas já conhecem o hieroglifo, que é aqui, que é composto das sefirá, né? Pelo menos conhece o significado de cada sefirá. Se você não conhece, eu recomendo que você procure aqui no YouTube, porque tem vários vídeos assim que explica a árvore da vida de uma forma assim geral, no aspecto do macrocosmo, mas também no aspecto do ser humano em si. Bom, o que que acontece? Esse livro aqui, da John Fortune, A Cabala Mística, ela traz alguns conceitos que eu acho que cabe bem aqui trazer para vocês. Mas algumas coisas que eu vou falar aqui não tem a ver com esse livro, tá? Com- então, a aplicação do hieroglifo, a árvore da vida, na psique do ser humano, como é que ela funcionaria? Keter, que é a esfera, a Sefirá, a primeira Sefirá, seria mais ou menos como se fosse a chispa divina desse ser humano, ou centelha divina. Tiferé, que é a outra Sefirá central, seria como se fosse o eu superior desse ser humano. E Exod seria o inconsciente ou subconsciente desse ser humano. Quando as forças ou energias são emanadas de Keter, ou seja, da chispa divina, no caso, a John Fortune, ela chama essas energias, essas emanações de forças naturais. E eu acho que cabe bem essa palavra aqui. Apesar que tem outros autores que usam outras palavras. Mas, vamos lá. Essas energias, essas forças naturais, quando desce da chispa divina dentro do ser humano, ela vai descendo em forma de raio, né? Que é a forma da espada flamejante. Só que quando ela vai descendo, vamos por assim dizer, ela vai descendo na sua forma mais pura possível, né? A mais pura praticamente. E aí ela vai ganhando formas conforme ela vai fazendo as polaridades com as outras sefirá. Quando ela chega em Netzah, Hod e Exod, que é exatamente onde eu quero mais assim me fixar aqui, o que que representa essas quatro esferas inferiores? Para Dion Fortune, ela faz a aplicação como se fosse essas quatro esferas a personalidade desse ser humano. Esperar o azuada passar. Então, Netzar representaria o quê? O lado feminino, yin, só que no aspecto do amor, não no aspecto do lado feminino materno, porque o lado aspecto feminino materno ficaria com Binar, lá em cima, com a esfera de Binar. Aqui seria um aspecto mais assim, vamos dizer assim, pessoal, né? Assim, de amor próprio, enfim. Então, Netizá, ela representaria, se a gente fosse pegar um arquétipo da mitologia, seria Vênus. Então, Netizá representa os instintos e as emoções. Rod seria o intelecto desse ser humano. Rod, se a gente fosse pegar um arquétipo da mitologia, seria Mercúrio, né? Ou Hermes. E Exódio seria a lua, a representação da lua. O que que acontece? Quando essas energias elas tocam em Netzah, existe uma certa confusão. Na verdade, quando chega na personalidade, no aspecto da personalidade, essas energias elas sofrem, vamos dizer assim, mutações, transformações. Na verdade, elas ganham formas, né? É isso que a John Fortune ela explica. Quando elas descem para Iesod, Iesod, que é o inconsciente desse ser humano, Iesod é como se fosse um filtro, onde essa energia ela passa
Se ela não encontrar obstruções, ela desce da forma mais pura, né? Quando é assim, pelo menos da forma mais pura possível. Só que no inconsciente do ser humano, ou seja, em Exod, aqui existe algumas obstruções. Por exemplo, Jung falou em complexos. Complexos são pontos de energias acumulados dentro do ser humano de alguns traumas, de algumas situações, emoções mal resolvidas, ou seja, que ele ainda não dissolveu e que estão ali no inconsciente dele e ele não percebe porque está no inconsciente. Mas também aqui o que pode ser encontrado são também estruturas mentais e emocionais arraigados dentro desse ser humano. Ou seja, o que podemos chamar de padrões repetitivos. Então, quando essa energia ela toca ou complexo ou esses padrões mentais ou emocionais, é como se energizassem esses complexos ou esses padrões. Então, a energia, quando ela cai na matéria, em Malkuth, ela tem uma forma diferente que eu vou explicar provavelmente nos slides na outra parte do vídeo, porque esse vídeo vai ter uma parte no quadro negro e uma parte nos slides e áudios. Mas o que eu quero focar aqui é o seguinte: essa energia, ela, quando ela toca essas obstruções, é uma energia muito confusa para o ser humano. Aqui eu trouxe a simbologia do Yin e Yang, que é o equilíbrio entre os opostos. Aqui ele está bem definido, bem equilibrado. Só que quando essa energia ela toca essas obstruções, ela é como se fosse isso aqui, ó. Não sei se dá para ver. O Yin e Yang, ou seja, os opostos eles não estão separados. E é assim mais ou menos que acontece dentro do ser humano. É como se as energias elas estivessem entrelaçadas e entremisturadas. Ou seja, tocando os complexos, a pessoa ela não sabe o que é real e o que é tipo um padrão ou um trauma que ela está revivendo, enfim. Ela vai descobrindo isso conforme ela vai experienciando a vida e conforme a consciência dela vai ganhando luz, vai ganhando consciência, né? Ou seja, conforme também o conteúdo inconsciente, que é as sombras, eles vão sendo, vamos dizer assim, clareados, né? Vão subindo para a consciência desse ser humano. E aí, o que que acontece? Essa energia, ela vem muito confusa, né? Que é essa mistura da pessoa, tipo assim, buscar apenas no mundo material algo que na verdade é um anseio da alma dela. Só que a princípio o ser humano não consegue entender isso, né? E aí ele busca na matéria, vamos dizer assim, prazeres para preencher esse vazio que ele sente. Mas na verdade esse vazio vem exatamente dessa não conexão com o seu eu divino, e exatamente também do equilíbrio, né? Do equilíbrio dos opostos, porque o Yin e Yang, ele não só representa, vamos dizer assim, as energias feminina e masculina, mas todos os pares de opostos, por exemplo, matéria, físico e o espírito, né? Ou seja, o eu persona e o eu superior, por assim dizer, né? Ou self. Bom, aqui eu fiz o seguinte, que eu desenhei, não sei se dá para ver também, dois bonequinhos, né? Uma pessoa descendo a árvore da vida, ou seja, a criação do ser humano, e o caminho de volta, esse ser humano voltando pelo caminho da árvore da vida, que é aquilo que Jung chamou de, vamos dizer assim, de caminho da individuação. É quando esse ser humano ele começa a ter consciência do seu eu verdadeiro, da consciência, da amplitude da sua consciência, e aí ele começa vamos dizer assim, a curar esses traumas, esses pontos de energias que estão no inconsciente, para que a passagem, e esses padrões repetitivos também, para que a passagem ela fique desobstruída. Para essa energia, ela, quando ela bater aqui na Terra, ou seja, quando ela cair na matéria, ela seja uma energia condizente com o seu eu superior, né? Com a sua essência divina, com o self. Aí, pessoal, só mais um detalhe antes de a gente passar
pro restante do vídeo com os slides. A energia de Netzach, que seria a simbologia de Vênus, eu vou tentar focar um pouco nela por causa dessa confusão da gente achar que a energia de Netzach, ou seja, Vênus, a nossa Vênus ela é uma energia passiva, e ela não é. Porque aqui na árvore da vida, ela na verdade, ela está exatamente no pilar da força, ou seja, a nossa Vênus, a nossa energia feminina, ela tem muita força. Então, assim, ou seja, esse lado instintivo, emocional, ele tem muita força. E, inclusive, eu chego até, vamos dizer assim, a supor que a maioria dos nossos complexos de traumas que a gente tem, ou até de padrões repetitivos, tem grande carga emocional aí envolvida. Mas voltando ao assunto. Então, Netzach, ela está exatamente no pilar da força. Então, aqui a energia não é nada passiva. Pelo contrário, é ativa. É ela que manda, vamos dizer assim, ela que energiza Hod, ou seja, o intelecto desse ser humano. É ela que manda impulso para esse intelecto. E no intelecto é que você cria as formas mentais e cria também as formas emocionais. E se eu não estiver enganada, é aí que também cria as estruturas mentais e emocionais, que ficam bastante arraigadas dentro do ser humano. Então, só para entender que Rod, que seria o intelecto, ele está no pilar da forma, ou seja, quando Netzach manda impulso para Rod, ele delimita, é como se ele restringisse esses impulsos para que esses impulsos já com algumas formas criadas, e essas formas são mentais, do mundo mais assim astral, por assim dizer, porque ainda não caiu em Malkuth. Malkuth é o plano terrestre, ou seja, é o mundo físico, é o mundo da matéria, onde a gente vive. E então é isso. Aí agora a gente vai passar para os slides, para complementação desse vídeo, e nos vemos em breve. Bom, pessoal, antes de adentrarmos direto nos slides, eu deixei essa foto aqui, que é do desenho, porque eu não sei se ficou exatamente, vamos dizer assim, nítido, né, no vídeo anterior. E também coloquei essa foto aqui, que é do livro da John Fortune, né? Tá exatamente nas últimas páginas, mostrando exatamente como é a descida desses raios, né, dessas energias, que é a espada flamejante. Então, voltando ao assunto sobre as polaridades internas, para a gente compreender melhor por que a energia, a princípio, de Netzach é uma energia masculina, né? Ela está no pilar da força, é uma energia muito ativa e muito poderosa. Só que quando ela cai na matéria, ela cai como energia feminina, yin. Só que, na verdade, as energias, elas possuem dentro de si, né, o seu oposto, o seu complementar. Então, quando ela cai na matéria, ela já possui o complementar dela, que Netzach na posição de força. E aí vocês vão entender por quê. Quando os raios eles caem aqui na Terra, passam pelo ser humano, aliás, atingem o ser humano, né, por assim dizer, eles caem em forma refratária. E aí eu trouxe aqui exatamente o processo de refração no espelho, onde a gente consta aqui o raio inicial, ele descendo, né, e ele saindo praticamente no seu lado oposto. Aí, por isso que essa energia ela é um pouco confusa, né? E a gente acha que a energia venusiana ela é uma energia passiva. Mas, na verdade, não. É ela que alimenta praticamente o lado do pensamento, né? Esse lado intelectual de Rod, que é o nosso Mercúrio interno, nosso Hermes. E aí eu trouxe aqui, eu acho que muita gente nem vai se lembrar, é esse objeto aqui das antigas, é um retroprojetor. Quem lembra aí? Esse retroprojetor, a gente usava uma espécie de ficha, né? Na verdade, eles chamam de lâminas, lâminas transparentes, onde essas lâminas eram colocadas invertidas, para que quando a imagem saísse, ela saísse de forma correta, né? Não de forma invertida. E aí eu, quando era criança, não entendia por que isso, né? E aí, quando
Eu falei assim, meu Deus, mas como é que pode, né? É exatamente a árvore da vida, né? Quando esse raio ele atinge essa matéria, ou seja, né, o espírito encarna na matéria como se fosse um espelho. E aí eu trouxe aqui acho que um esquema mais atual, que é um esquema de um projetor de slides, onde existe aqui a lâmpada, né? A imagem ela é colocada em um sentido, só que quando ela é refletida no objeto externo, ela é refletida exatamente em sentido contrário do que foi colocado, né? Inicialmente. Aí, aqui é só mais uma fotinha, né, daqui de como eram os retroprojetores da época, né? Como é que era a imagem que saía na parede. Enfim, momento de nostalgia. Bom, pessoal, só voltando ao que eu já tinha falado no vídeo, recapitulando, que a energia Yin, ela é uma energia interna, na verdade ela não tem nada de passiva, ela é uma energia ativa, dinâmica e energizadora. E eu acho que alguém conhece aqui a Débora Mexica aqui do YouTube. Ela falou que, inclusive, né, o planeta Vênus no mapa astral da pessoa, de todos os planetas pessoais, o planeta Vênus, ou seja, a influência de Vênus na vida da pessoa é o planeta mais perigoso que tem, porque ele mexe com essa confusão, né, da pessoa, de se ver apenas através da persona, da máscara, né? O ator ele não se reconhece mais. A máscara grudou nele. E aí temos aqui, né? Como eu já tinha falado, quando essa energia ela desce de Keter, chega em Netzar, é o dado instintivo, ou seja, Netzar é o dado instintivo e emocional de nossa natureza. E Rod é o intelecto, né? Bom, se a gente trouxer aqui uma aplicação do que Jung chamou de funções da psique, eu fiz aqui uma associação, mas vocês são livres para fazer outras associações. Mas o que eu achei assim que coube perfeitamente na energia de Netzar, a energia da função da psique, o sentimento, e Rod, a função da psique, o pensamento. Lembrando que tem outras duas funções, né? São quatro. As outras duas são sensação e intuição. E é engraçado, assim, um detalhe assim que é importante falar aqui, é que Jung falou que essas quatro funções o ser humano geralmente só usa duas. Ou seja, durante a vida do ser humano, ele desenvolve apenas duas. E uma delas é como se ele desenvolvesse tanto que ela como se fosse o braço direito dele, por assim dizer, né? Que ele chama de função da psique primária. Se eu não me engano, é esse termo. Se não for, vocês me corrigem aí. E a segunda, ele fala que é secundária. E aí, assim, eu lembrei de um livro que eu li, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Eu vou colocar ele aqui no final como indicação. É um livro muito bom. Fala exatamente isso, né? Que a nossa sociedade, ela desenvolveu praticamente a função da psique, o pensamento. E ela desenvolveu tanto a ponto, assim, dos seres humanos acharem que é o próprio pensamento, ou seja, que as pessoas elas não conseguem parar de pensar. E elas confundem o eu interno, com o pensamento, com a função do pensamento. Só que o ser humano, ele é um ser humano completo, ele tem mais quatro funções. Ou seja, tem mais três funções, no total quatro. Então, geralmente, por exemplo, quando você é criança, você se lembra, tipo, até, vamos supor, dos 5 até os 7, 8 anos, por aí, ou até os 12 anos, que você tinha uma outra função que você vamos dizer assim, usava, né? Por exemplo, a intuição, né? A questão da imaginação, de criar desenhos, de fazer desenhos, e a questão das sensações, né? A criança, quando ela está se desenvolvendo, ela usa muito a questão da função da sensação, de sentir os objetos, né? A função dos quatro ou cinco sentidos, né? E a criança ela quer tocar, quer sentir, né?
enfim. E a gente, assim, meio que se torna um robô, né? E a gente não, assim, já não consegue mais sentir essas outras funções da nossa psique, né? Principalmente a questão da sensação. Quando a gente vai num lugar que a gente sente um aroma diferente, a gente às vezes ainda consegue perceber, né? Mas tem momentos que a gente nem consegue perceber. E a questão do paladar também, que às vezes a gente come muito rápido, a correria do dia a dia, enfim, são vários detalhes que existem aí. Então, pessoal, quando essa energia de Netzach, ela de Vênus, né? Ela cai na matéria e ela fica, vamos dizer assim, ela se perde na matéria, ou seja, ela gruda, a máscara gruda, a máscara do eu persona gruda no eu, que é o autor, né? Que é o ator da peça. Essa energia, ela é exercida, vamos dizer assim, ela é experimentada da forma de impulsos gêmeos. O que são esses impulsos gêmeos? É o impulso de ligação e rejeição. É quando, por exemplo, eu acho que eu só vou ser feliz, por exemplo, quando eu me formar, aquelas frases mais feitas, né, que a gente sabe. Ou quando eu comprar um apartamento, e por aí vai. Não que isso seja um problema, né? Porque senão a gente fica polarizado, né, na matéria, ou polarizado só em uma coisa. Mas a questão é levar em consideração o seu outro lado oposto, ou seja, o seu lado espírito, né? O seu lado essencial, a sua essência, sua centelha divina. E o impulso da rejeição, ele é experimentado da seguinte forma. Por exemplo, quando você revive um trauma da infância, quando é desengatilhado um padrão repetitivo, um trauma exatamente, né? Ali você aplica inconscientemente, né? Isso é inconsciente, você aplica a, o impulso da rejeição. Então você rejeita aquilo de uma forma muito extrema. Aqui é extremo, não é uma rejeição tranquila. Então, tanto esses impulsos gêmeos, tanto a ligação, rejeição, que é atração e repulsão, eles são os extremos de uma mesma escala, ou seja, os dois estão caídos na matéria quando eles estão muito nos extremos, ou seja, quando eles estão unicamente virados para a matéria, virados para o eu persona. Sim, eu trouxe como exemplo exatamente essas energias, né, esses impulsos gêmeos, como eles funcionam mais ou menos na matéria, né? Aí eu trouxe aqui exatamente a Vênus, né, no plano da matéria e a sua influência perturbadora nos assuntos terrestres. Quem lembra daquele mito de Guinevere, Arthur e Lancelot? Inclusive tem uma palestra aqui no YouTube da Lúcia Helena Galvão. Ela explica exatamente essa simbologia, né? A Guinevere representaria a nossa alma, o nosso ego, por assim dizer, né? O que a gente já tem de consciência. E Lancelot seria a representação do eu persona, exatamente caído na matéria, né? Essa matéria, o físico. E Arthur é o símbolo da individuação, do self, né? Do eu divino, da nossa essência divina. E Guinevere, só falando um pouquinho do mito, ela se apaixona perdidamente por Lancelot, ou seja, é exatamente essa energia de Vênus caída na matéria, ou seja, só apenas direcionada apenas para a matéria. Não consegue se elevar, né, para os planos mais, vamos dizer assim, mais sutis, né, do seu eu. E aí ela se apaixona por Lancelot e aí ela vive várias situações no mito e é interessante dar uma olhada na palestra da Lúcia que traz uma representação bem significante. Então existe aqui até a palavra, né? Pelo amor eu renuncio ao mundo, mas esse mundo aqui é exatamente o mundo interior dela e o mundo também à sua volta, porque todos somos um, né? Então, esse por amor à matéria, ela renuncia
as outras coisas. Aqui também lembraria também um mito bastante conhecido, que é o mito de Eurídice e Orfeu, né? Orfeu, quando ele perde a sua amada, ele vai em busca dela no mundo dos mortos, que é o mundo de Hades, e quando ele não consegue trazê-la de volta, quando ele perde ela de vista, ele entra numa profunda depressão. E é como se a energia dele, venusiana, né, desse amor, tivesse direcionada apenas para algo material, para uma pessoa, por exemplo, ou para um objeto. E aí ele entra numa depressão profunda, ele não consegue, vamos dizer assim, direcionar essa energia, essa força tão grande que é o amor, né, para as outras áreas da vida dele. E é bastante interessante esse mito também, se vocês quiserem depois dar uma pesquisada. Então, como é que acontece a diferenciação dos opostos dentro da gente? Porque na alquimia falavam-se muito sobre essa separação dos opostos, né? O ser humano identificar os opostos dentro de si e depois juntar eles na conjunção e fazer o casamento real, né, dos opostos dentro de si, para que esses opostos eles possam atuar harmonicamente, né, aqui na matéria. Ou seja, é como se a força ela ganhasse um direcionamento. E enquanto eu não faço essa diferenciação dos opostos dentro de mim, fica muito confuso, porque a energia é como se ela se dissipasse. Então, vamos supor assim, se a minha energia venusiana ela está identificada apenas com o corpo, com o material, ela vai esquecer dos outros corpos, o emocional ou o mental, por exemplo. E aí a energia ela não se concentra, ela existe uma dissipação, né? Uma, vamos dizer assim, difusão da energia. E aí você sente isso exatamente nas suas áreas, nas áreas da sua vida, por exemplo, relacionamentos, na sua área profissional, na sua área, por exemplo, familiar. E você sente esse conflito, porque tudo que a gente vive fora, no nosso mundo exterior, é um reflexo do nosso mundo interior. Então, se eu estou em conflito dentro de mim, ou seja, eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu quero, ou tipo assim, eu estou muito confusa, eu não sei o que está acontecendo comigo, geralmente isso vai ser espelhado para fora, não tem outra escapatória. Então, essa diferenciação dos opostos ela ocorre quando eu, observador, ele identifica essas emanações de energia de Keter e começa a aplicar aquilo que os alquimistas chamavam de separação, separatio. E logo depois, existe todo um processo da alquimia que eles juntavam, que inclusive a operação é chamada de conjunção. Juntavam esses dois para que eles atuassem em conjunto na matéria, de forma direcionada e focada. Aí, pessoal, eu trouxe aqui os arcanos maiores para a gente compreender como mais ou menos é essa energia da árvore da vida, a forma como as energias são emanadas na árvore da vida dentro do ser humano. Então, e entendendo um pouco também sobre essa questão da polaridade. Então, aqui o arcano louco, que é o 00, não tem número, seria mais ou menos a energia de Keter. Então, essa emanação sem forma ainda, né? Apenas o impulso puro e inocente do louco, né? Em busca do caminho da individuação, né? Em busca do seu eu. E assim sucessivamente, vai passando pelo mago, pela papisa, né? Que é essa sacerdotisa, vai passando pela imperatriz, que já é energia yin, no seu aspecto de gestação, né, de criar na matéria, de sustentar na matéria, de criar, né, sustentar essa criação, nutrir também, né, e passa pelo imperador, que é o organizador, né, ele organiza aqui na matéria, e aí, como vocês podem ver, a polaridade, ela vai surgir quando chega exatamente no arcano número 5, que é o Hierofante ou o Papa. Ou seja,
Desde o início, que é o arcano o louco, até o imperador, essa energia ela ainda não se apresenta como polaridades. Então é mais ou menos isso que acontece na árvore da vida. Quando ela vai descendo de Keter, da chispa divina, ela ainda não formou, assim, por assim dizer, formas de polarizar, né? Ou seja, ainda não existe ali. É uma energia pura. Então, quando chega no arcano número 5, ali os dois opostos, eles são identificados pelos dois prelados, ou seja, por esses dois aprendizes a padres, né? E aí, o que significa isso? Exatamente essa busca que o ser humano ainda não compreende, mas já está ali começando a formar essa diferenciação dos opostos. Na verdade, o ser humano ainda não identifica, né? Porque os dois, se vocês observarem os dois prelados, as roupas são praticamente iguais e contém a cor um do outro, né? Igual no símbolo lá do Yang, do Yin e Yang. Ou seja, aqui começa a diferenciar os impulsos exatamente da alma começar a se desidentificar apenas da matéria e começar essa busca do eu interior. Quando chega no arcano os enamorados, aí é que já existe uma diferenciação. Só que, por exemplo, no arcano os enamorados, tem um vídeo aqui no canal que eu fiz sobre exatamente a simbologia desse arcano, a confusão que é essas energias femininas dentro do ser humano, né? Aqui representado uma pela mãe, que é o aspecto emocional da energia dentro do ser humano, é dele, não é o arquétipo da mãe, é apenas uma figura externa. E o aspecto da ânima dele, naquilo que Jung chamou de ânima, que é a integração do seu lado oposto dentro do homem, né? E no caso da mulher, é o ânimos, é o lado masculino dela. Então aqui já existe a confusão. O ser humano aqui ele já tem que começar a prestar atenção, né? Para fazer essa diferenciação, porque aqui já existe um conflito entre esses opostos. E se não houver a separação, que é uma operação alquímica, aí vai trazer para fora, vai trazer para a matéria, Malkuth. E aí depois vem exatamente o carro. Aqui, o nosso herói, ou seja, a nossa consciência, ela usa a força desses dois opostos dentro dela para impulsionar a vida dela aqui na matéria. Então aqui já começa a ter vamos dizer assim, um vislumbre, a consciência ela já começa a, a, a clarear assuntos sombrios que antes estavam sombrios, né, dentro do ser humano, ele começa a identificar e já começa a trabalhar com essas forças dentro dele. E essas forças ajudam ele aqui fora, na matéria. E depois vem a justiça, que no tarot de Crowley, ele chama de ajuste, porque é esse ajuste, né, que o ser humano vai ter que ter na matéria, com essas forças que ele está redescobrindo dentro dele, ele vai ter que ajustar aqui na matéria. Porque, querendo ou não, a gente vive dentro de uma sociedade, né? A gente vive no coletivo e aí a gente vai precisar fazer ajustes com o coletivo, né? Com a sociedade e também com o nosso eu, né? Com essa essência aí que está despertando. E aí continua. Provavelmente aqui no canal vai ter os outros vídeos dos arcanos maiores, a jornada arquetípica. Eu vou continuar fazendo e é isso. Bom, passando agora para o próximo slide. Então, está atento às nuances dos impulsos, pois da mesma forma como as forças naturais, ou seja, as emanações de Keter, da centelha divina, descem como raios na árvore da vida, no sentido macrocosmo, assim também é no sentido microcosmo. Aí é que existe aquela lei hermética, né? Assim como em cima, assim é embaixo, né? Como em cima, assim é embaixo. Então, no ser humano, intrinsecamente falando, os impulsos que podemos chamar de energias, ou aquilo que Jung chamou de libido também, né?
descem ao seu inconsciente e podem juntar ou carregar padrões de repetições ou aquilo que Jung chamou de complexos. Aí aqui é saber identificar os impulsos que vêm da alma pela ânsia de prazeres mais elevados, como, por exemplo, revestir-se de sua própria essência, autoaceitação, né? Você começar trabalhar os seus conteúdos mais sombrios, a questão dos complexos, as repetições de padrões e crenças limitantes, a integração com o self, né? O se perdoar de situações vividas no passado, porque você não tinha consciência, agora você está adquirindo, você começa a ter consciência do seu verdadeiro eu, né? E não só da persona, de saber se ouvir e respeitar suas sombras e integrá-las ao seu ser, ao ser, né? Como eu falei no vídeo anterior, a energia Yin, que é essa energia feminina muito ativa, com muita potência de força, quando ela está direcionada unicamente para fins da matéria, ela busca inconscientemente o preenchimento do vazio interior, a busca do eu através dos reflexos na matéria, ou seja, os preenchimentos meio que efêmeros, porque na matéria essa energia ela é muito efêmera, ela é uma energia passageira. Aí aqui tá só alguns exemplos de, por exemplo, como é que essa energia ela pode se manifestar, né? Que é o desejo por coisas materiais, não que isso seja ruim, mas se você estiver levando em consideração também a sua essência, o seu eu superior, tranquilo. E aí tornam visíveis as formas de consciência das coisas desejadas e das coisas rejeitadas também. Ou seja, essa energia de netizar jogada na matéria, caída na matéria, ela traz, ela cria, né, na matéria também, só que ela cria essas coisas mais terrestres, mais materiais possíveis. É por meio de netizar em nossa natureza que as forças elementais têm acesso à nossa consciência. Bom, isso aqui vai ficar para um próximo vídeo, porque aqui existiria um aprofundamento um pouco, vamos dizer assim, maior, para explicar que netizar não é apenas Vênus, né? A energia de Vênus na matéria. Na verdade, ela é muito mais, se tratando da árvore da vida dentro do ser humano. Ela é, na verdade, quando ela é elevada, um nível elevado de consciência, ela traz muito, vamos dizer assim, prazeres da alma, né, para esse ser humano. Preenche os vazios e a pessoa ela se sente feliz. E claro, né, não é que a pessoa não vai ter desafios na vida, vai continuar, porque a gente está em processo de evolução, né, de cada vez mais integrar as sombras, trazendo elas para a luz, para o nosso ser. Aqui são a união dos opostos, né? Através dos pares de opostos, que aparentemente eles parecem opostos, mas na verdade eles são conciliáveis, né? É o consciente e o inconsciente. Tem que unir esses dois para que você se sinta mais um ser mais integrado, um ser completo, que é o que nós somos. Aqui a matéria e espírito, outro par de opostos. Casamento real de novo, né? Que é a simbologia que os alquimistas usavam da lua e do sol. O sol consciência, lua inconsciente, esse lado sombrio, obscuro, nosso que ainda está se revelando aos poucos. E por último, estar atento às nuances dos impulsos internos, pois da mesma forma que as forças naturais descem como raios na árvore da vida, no sentido macrocosmo, ou seja, a criação do mundo, do universo, né, que foi se desenvolvendo por etapas, da mesma forma acontece com o ser humano, no sentido microcosmo, ou seja, é aquela lei hermética, como em cima, assim embaixo. Ou seja, os impulsos no interior do homem, ou essas energias, ou aquilo que Jung chamou de libido,
descem ao seu inconsciente e podem juntar ou carregar-se nos padrões de repetições ou aquilo que Jung chamou de complexos. Bom, pessoal, é isso. Esse foi um vídeo explicando sobre as polaridades, essas energias, principalmente energia Yin, né, que é uma energia muito confusa aqui na matéria, e utilizando a árvore da vida. E os livros aqui que indicações, né, que eu já falei, tá aqui no final de novo. E é isso. Se você gostou do vídeo, se fez diferença na sua vida, se sentir no coração que pode fazer diferença ainda mais, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para as próximas notificações, dê o seu joinha e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!